Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Aqui é a professora Michelle. Hoje nós vamos falar sobre reggae. Aí vocês devem estar pensando, professora, está no lugar errado, que aula é essa? Hoje nós vamos falar da aula de inglês com o foco temático num aspecto cultural e um aspecto que é muito importante aqui no estado do Maranhão, aqui em São Luís, para todos ludovicenses e maranhenses e para aqueles que vieram de fora e que já abraçaram o Maranhão e que já incorporaram esse aspecto cultural na sua realidade, na sua rotina. Então, olha só, o nosso assunto, o nosso tema é reggae em Maranhão, ou seja, o reggae no Maranhão. O nosso roteiro, nós vamos tentar organizar essa aula seguindo essa linha. Primeiro, uma definição do que é o reggae, oferecer um pouco de informações para vocês sobre esse tema. What is reggae? Partindo dessa pergunta, o que é o reggae? Brazilian Jamaica é justamente falando da cidade de São Luís, que tem esse nome, esse apelido chamado de Jamaica brasileira, justamente em relação ao movimento do reggae, a esse estilo musical. The Reggae Museum em São Luís, que é o Museu do Reggae do Maranhão, localizado aqui em São Luís, trazer um pouquinho dessa informação para vocês. E, por fim, eu vou fazer alguns exercícios de interpretação. Mas vocês devem estar pensando, professora, qual é a relação de reggae com a questão da língua inglesa? Primeiro, como vocês sabem, a maioria das músicas que nós escutamos, que nós ouvimos nesse estilo musical, elas têm a sua letra em língua inglesa. Além disso, a origem do reggae é a Jamaica, um país que tem como língua oficial também a língua inglesa. Então, nós voltamos para aquele aspecto do estudo da língua inglesa, do estudo desse idioma, para além da gramática. Então, quando a gente fala de estudar inglês, não é só verbo to be, não é só a gramática ou a estrutura linguística, mas é também aspectos socioculturais que fazem parte desse idioma. E é nesse sentido que nós incorporamos a cultura nas nossas aulas de língua inglesa, tá bom? Então, olha só, nós vamos ver várias palavras em língua inglesa falando desse assunto, então isso colabora e contribui para a sua construção de vocabulário, além de nós conhecermos um pouco mais desse estilo, tá bom? Então, trazer informações para vocês, não só da linguística da língua inglesa, mas também do aspecto cultural. Então, começando pela nossa definição. What is reggae? O que é o reggae? Reggae is a music genre first developed in Jamaica in late 1960s. Então, para nós iniciarmos, o reggae é um gênero musical que foi primeiramente desenvolvido na Jamaica no final da década de 60. 1960s, justamente no final. Quando a gente vê late, é fazendo referência a mais o final dessa década. Se fosse early, já seria o início da década, tá bom? São dois pontos de referência que nós utilizamos para demarcar essa questão temporal. The term reggae represents a particular music style. Esse termo reggae, ele representa um estilo de música particular that evolved out of earlier genres ska and rocksteady. Então, esse gênero, esse termo reggae, que é um estilo de música ou um estilo musical particular, ele evolve, ele é desenvolvido a partir de outros gêneros musicais, que são o ska e o rocksteady. São dois gêneros, dois estilos também de músicas que antecederam. Aqui tem duas representações desses dois gêneros, ska e o rocksteady. É a partir desses dois gêneros musicais que surge a variação de um novo gênero, que é justamente o reggae, o nosso assunto de hoje. Reggae comes from the term reggae, tá? Que é esse termo utilizado pelos jamaicanos, que significa rags ou ragged clothes. O que são rags? Trapos, tá? Então, ele faz referência a roupas ou estilos, vestimentas maltrapilhas, tá bom? Então, roupas que são como se fossem descartadas, muito utilizadas, tá? Então, o termo vem desse som e dessa combinação de palavra reggae.
Sobre os temas, e os temas são uma particularidade muito interessante, não só a balada, o ritmo do reggae, mas as temáticas, que são muito interessantes, porque elas também sofreram alterações. No início, quando você pensa nos primeiros reggaes, os primeiros estilos, das primeiras músicas desse estilo musical, nós vamos ter como temática o romantic love, que nada mais é do que o amor romântico, o amor que você trata em relacionamento entre duas pessoas, tá? Só que à medida que o reggae foi sofrendo influências de outros movimentos, não só de gêneros musicais, nós começamos a ver uma mudança também nas temáticas. Então, as letras de música passaram a falar do amor espiritual, então, o amor de você pensar não apenas da relação entre duas pessoas, mas o amor entre a humanidade de maneira geral e aquele amor que transcende a realidade terrena. E nós começamos a ver também temáticas mais relacionadas a protesto, com um caráter um pouco mais social. Então, por exemplo, rebelião e revolução são temas muito comuns de várias letras de música de reggae, violência, pobreza, que são questões sociais, e a opressão governamental. Então, nós começamos a ver dentro dessas letras de música temáticas de caráter de protesto ou com temáticas mais de caráter social. During the 70s, então durante a década de 70 ou os anos 70, reggae became influenced by the Rastafarian movement. Então, na década de 70, durante esses anos, o reggae passou a ser influenciado pelo movimento Rastafari. Então, lembrando, o reggae ele vem como uma evolução de outros dois gêneros musicais, que era o ska e o rocksteady, e aí depois ele sofre uma influência de um movimento Rastafari. O que é o movimento Rastafari? Rastafari is a religious and political movement. É um movimento político-religioso. Então, ele tem essas duas vertentes, tanto na questão da política quanto na questão da religião, que começou na Jamaica lá na década de 30. Ou seja, o movimento Rastafari começa antes do surgimento do reggae. Só que esse movimento passa a influenciar o reggae e as suas temáticas somente depois da década de 70, tá? Durante essa década. E esse movimento Rastafari ele foi adotado por muitos grupos ao redor do mundo. Ele começa na Jamaica, mas ele se expande mundialmente. Esse movimento Rastafari ele combina Protest Christianity, então a cristandade ou o movimento cristão protestante, mysticism, então o misticismo, e ele traz também a Pan-African Political Consciousness, que é uma conscientização pan-africana. O que é o movimento pan-africano? É justamente aquele movimento de descendentes africanos ou africanos por si só, que se juntam em defesa dessa consciência de unidade, tá? Como um povo único, independente se eles estão na África ou se eles estão em diáspora, né? Se são pessoas que estão fora daquele território africano. Aqui a gente vê, por exemplo, aquelas noções dos escravos, dos ex-escravos, de descendentes de escravos. Então, toda essa linha em que nós temos uma observação da necessidade de conscientização sobre esse povo, tá bom? Rastafarians, né, o movimento Rastafari, ou as pessoas, os Rastafaris, que acreditam nesse movimento religioso político, eles acreditam em um Deus, God, que é judaico-cristão. Então, ele abrange essas duas noções e ele é chamado de Jah. Por isso que nas letras de música, vocês devem saber disso, nas letras de música nós encontramos com frequência esse chamamento à palavra Jah, que é justamente fazendo um apelo a essa divindade, a esse Deus que é considerado pelos Rastafaris, tá? Ele segue essa crença ou essa linha. Sobre Brazilian Jamaica, esse termo Brazilian Jamaica, que é a Jamaica brasileira, ele foi intitulado justamente como um nome, né, um apelido para a cidade de São Luís. Ilha do Amor, cidade de São Luís e tantos outros nomes que vocês também já conhecem.
Brazil is known for samba and bossa nova. Quando nós pensamos Brasil, país, e fazemos referência de música no nosso país, normalmente o que vem na cabeça é o samba e a bossa nova, que são dois estilos musicais muito predominantes na cultura brasileira. Só que, however, contudo, na cidade de São Luís, no Maranhão, o gênero mais popular é o reggae. Por isso que nós estamos tratando nossa aula de hoje. Several local reggae bands, existem várias bandas de reggae locais, radio stations, as estações de rádio, festas, que são parties, festivals, festivais, e inclusive um museu são dedicados ao reggae aqui no Maranhão. Tá? Então, a gente vê essa influência desse estilo e desse gênero na cidade de São Luís e no estado. São Luís é também considerada a capital do reggae no Brasil, tendo, inclusive, recebido esse nome, esse apelido, nickname, de Brazilian Jamaica, ou Jamaica Brasileira. The city has more than 200 radiolas. Então, a cidade possui mais de 200 radiolas. A fonte é o site da Wikipedia. Com certeza, nós temos muito mais do que isso. E esse nome radiola a gente não traduz porque é um nome próprio que se dá a um termo, um equipamento utilizado aqui em São Luís e aqui no Maranhão, nessas festas de reggae. E esse nome, ele é formado, ele se refere a um sound system, que é um sistema de som composto por uma equipe que você tem DJ e você tem também várias caixas de som, vários amplificadores que são empilhados, um em cima do outro. Esse stacked é justamente empilhado, que forma aquele paredão que vocês mais uma vez conhecem. Depois, continuando aqui, por que tem esse nome de Jamaica Brasileira? De onde vem essa origem? Tem várias teorias, tá? E existem pessoas que estudam sobre esse caráter, fazem pesquisas sobre esse movimento e sobre a presença do reggae aqui na região. Algumas das teorias incluem, por exemplo, primeiro, the number of afrodescendants em São Luís. Primeiro, a constatação do número de afrodescendentes aqui em São Luís. No Brasil, São Luís é a segunda maior cidade, a segunda cidade que mais possui afrodescendentes, perdendo apenas para Salvador, na Bahia. Tá? Então, primeiro tem essa influência da população afrodescendente. Depois, o segundo ponto, ou a segunda teoria, está relacionada a the proximity to the Caribbean, que é a proximidade às ilhas ou às regiões do Caribe. Então, como a ilha de São Luís se aproxima dessa região, existe também esse fator de conexão, tá? Entre São Luís e a cultura caribenha. Justamente em virtude dessa proximidade, aí falando do aspecto geográfico, existia também uma questão de que várias pessoas, vários navegadores da América Central vinham para o Brasil, se estabeleciam, chegavam nessa região da ilha de São Luís e, ao chegar, eles traziam discos. Tá? Discos, pessoal, para quem não conhece, era uma forma que você tinha de transmitir essas músicas. Você gravava essas músicas e eles traziam esses discos. Quando eles traziam e entravam em contato com a população local, esses discos viravam base de troca. Então, eles ofereciam isso como presentes, por exemplo, para trocar algum tipo de mercadoria, e aí as pessoas brasileiras, no caso, as pessoas aqui em São Luís, se familiarizavam com esses discos, elas começavam a conhecer essas músicas. Um outro aspecto também relacionado a essa proximidade é que, como a região de São Luís se aproxima geograficamente dessas ilhas do Caribe e também da América Central, o que nós poderíamos observar era que as rádios conseguiam captar as ondas, elas conseguiam transmitir sons que eram produzidos nessas regiões, conseguiam captar músicas que eram transmitidas nessas localidades. E aí, mais uma vez, você tem uma familiaridade com esse ritmo aqui no Maranhão. A disseminação do reggae em São Luís se dá muito justamente em virtude da presença dessas radiolas, que são esses sistemas de som bastante sofisticados para produzir esse som. Além disso, existe também a questão da popularização do reggae entre as comunidades negras. Então, é uma outra
questão voltada para os movimentos sociais. O reggae se transformou bastante forte e também um movimento legítimo para mobilizar a sociedade e para identificar também pessoas que têm classes sociais menos abastadas, né? Então, as pessoas que são mais populares. E, nesse sentido, a população negra que habitava a sociedade na década de 70 passa a usar essa música também como uma identidade cultural ou uma identidade social, tá? O reggae que é tocado em São Luís, ele é diferente do reggae da Jamaica. O reggae tocado aqui e que se populariza em São Luís, ele tem um ritmo mais romântico e também mais sensual, a ponto de que aqui no Maranhão o reggae é dançado entre duas pessoas, né, em pares. Algumas pesquisas ou alguns pesquisadores argumentam que esse ritmo, que é produzido localmente, ele tem influência de produções populares, como, por exemplo, o próprio ritmo do Bumba Meu Boi e também do tambor de crioula, que são duas manifestações culturais regionais, tradicionais também do estado, tá bom? Na década de 80, as estações de rádio percebem que o reggae é algo muito popular e eles começam a aumentar a quantidade de transmissão. Eles começam a tocar essas músicas com mais frequência e isso, logicamente, aumenta o número de fãs. Hoje, o reggae aqui em São Luís, ele faz parte do turismo, é uma parte integral desse movimento. Então, aqui nós temos festivais internacionais que trazem tanto bandas jamaicanas quanto bandas locais, que auxiliam nessa divulgação, além de festas locais, bares ou mesmo de bandas que oferecem essas apresentações. E aí, falando especificamente do Museu do Reggae, do Maranhão, nós temos o primeiro museu sobre esse assunto fora da Jamaica, tá? Porque na Jamaica, óbvio, você tem manifestações que falam sobre esse tema, mas no Brasil e fora da Jamaica é o primeiro reggae, tá? Aqui, it's the second in the world. É o segundo no mundo, sendo que o primeiro está justamente na Jamaica. Aqui nós temos Historic Center, é a localização, ele está localizado no Centro Histórico, aqui é uma imagem do Museu do Reggae do Maranhão. Ele foi fundado em 2018. O foco dele é materializar as memórias desse ritmo jamaicano que conquistou o estado do Maranhão. O gol principal da estrutura, o objetivo principal da estrutura arquitetônica ou do projeto arquitetônico é justamente fazer uma homenagem a Bob Marley, que é a maior representação, o maior ícone mundial do reggae, e o museu tem as cores amarelo, verde e vermelho, que são essas cores associadas ao movimento reggae. Aqui tem uma citação de um professor, Carlos Benedito Rodrigues da Silva, que é um pesquisador nessa temática aqui no estado. O museu é um lugar importante para promover o valor da cultura do reggae em São Luís. Ele se torna uma atração turística e ele contribui bastante para a questão da economia e também para desmistificar esse conceito de preconceito, ou um conceito preconceituoso que se constrói ao redor dessa temática do reggae. Então, o museu ele funciona tanto como um aspecto cultural, mas também como um aspecto de conscientização, de educação e conscientização social. O museu possui 5 espaços definidos, tem o Hall ou Salão dos Imortais, o Clube Pop Song, o Clube Toque de Amor, o Clube União do BF e o Espaço Aberto. Aqui são algumas imagens que vocês podem encontrar no museu. O museu também possui uma coleção de discos, né, de gravações raras, de vídeos históricos, fotos, fazendo referência também às vestimentas, às roupas, além de testemunhos de pessoas com as quais foram feitas entrevistas e pesquisas sobre o reggae. Existem vários outros materiais, como livros, artigos, teses, dissertações e, inclusive, uma biblioteca falando sobre esse tema. Pessoal, esse assunto já foi tema do Enem, tá? E numa próxima aula eu vou analisar especificamente questões sobre esse assunto. Mas para a gente não perder a prática, aqui tem um exemplo de interpretação. Como que nós podemos analisar esse tema, por exemplo, numa questão de Enem, de vestibular ou de uma prova?
basicamente é a interpretação textual. Então, considering the presentation, né, considerando essa apresentação de agora, define reggae. Qual seria a definição de reggae? E aí eu tenho, reggae is a music genre, é um gênero musical, first developed in Jamaica in late 1960, que primeiramente foi desenvolvido na Jamaica no final da década de 60, aquela introdução inicial que eu ofereci para vocês. Pessoal, é isso por hoje. Hoje nós falamos um pouquinho desse movimento reggae, muito importante e muito influente aqui no Maranhão e em São Luís. Na próxima aula nós continuamos. Até lá e bye bye!